Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Bacia aqui no canal do CBH São Lourenço no YouTube. E claro que você também pode nos seguir no Instagram do CBH São Lourenço, que é muito fácil, @CBH São Lourenço. E não esqueça que também tem o nosso site. Você pode acessar cbhsaolourenco, sem o cedilha.wixsite.com e acessar todas as informações, ficar atualizado sobre tudo que acontece aqui na região da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço. Esse é o 4º episódio e está muito bacana. E nós recebemos hoje uma personalidade, um profissional de referência na discussão de recursos hídricos, que é o professor doutor e engenheiro civil Antônio Eduardo Leão Lana, que é doutor pela Colorado State University e referência nacional em gestão de recursos hídricos, tem ampla experiência em planejamento, outorga, enquadramento e cobrança pelos usos da água e atua também como professor e consultor. Professor, seja muito bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo aqui no Papo de Bacia. Recíproca, satisfação de estar aqui com vocês. Ótimo. O papo hoje vai ser muito interessante. Nós vamos falar de gestão e plano de bacia, gestão dos recursos hídricos e como essa discussão se insere, então, tendo enquadramento no plano de bacia. Mas antes, eu quero destacar aqui o nosso patrocinador, que é a ARPA, Associação Rondonopolitana de Proteção Ambiental, e a gente também, claro, tem os nossos apoiadores, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, por meio da Gerência de Fomento e Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas, que é a GEFAC, o Centro de Pesquisa do Pantanal, o CPP, que nos apoiam nessa iniciativa de democratizar a informação dos recursos hídricos, da gestão dos usos da água. Então vamos começar o nosso bate-papo com o professor Dr. Lana. Professor, queria iniciar perguntando para o senhor como o senhor se inseriu nessa discussão, como o senhor entrou na pesquisa, no campo da gestão das bacias hidrográficas. Bom, a gente pode dizer, talvez, que eu tenha iniciado quando eu era estudante de engenharia. Eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Engenharia, e numa época que o Brasil estava construindo as grandes barragens, as grandes hidroelétricas da Bacia do Paraná e de outros lugares mais, até mesmo Itaipu. E aquilo, como estudante, foi uma coisa que eu olhei, nossa, isso aí tem futuro. Na minha escola, né, já a partir do 3º ano, eu tive professores fantásticos dessa área. Aliás, eu, como já fui professor, não sou mais, apesar da apresentação, ainda sou conhecido, chamado como professor, mas fui. E com muito prazer até na época que eu fui professor. Mas é a importância que eu vejo do professor conduzir os alunos. Eu, de certa forma, eu entrei na área em função dos ótimos professores que eu tive lá na Escola de Engenharia da Federal do Rio de Janeiro. Em função disso, quando me formei, fui fazer mestrado em Porto Alegre e, bem, aí comecei realmente como profissional a trabalhar na área. E por que o senhor diria que esse instrumento, o plano de bacia, é estratégico para a gestão dos recursos hídricos? É uma coisa interessante, né? Se a gente pensar no dia a dia, desde que a gente acorda até a hora que vai dormir, a água está na nossa vida, mas muitas vezes é uma água escondida, né? Quando de manhã eu olho o relógio, se eu tenho um rádio relógio, não é eletrônico, aquela energia que está fazendo ele funcionar, em boa parte, vem das águas. Até aqui na bacia do São Lourenço nós temos várias pequenas centrais hidrelétricas, né, que geram energia, é uma das coisas. A gente levanta, vai para o banheiro, né, faz a higiene, escova os dentes, é a água. Vai tomar café, é água. Então, se a gente pensar do ponto de vista pessoal, a água está presente em praticamente todos os momentos ao longo do dia, mesmo que não se perceba. Eu, quando tomo um copo de água, enfim, houve todo um processo para trazer essa água para o meu consumo. Mas não é só isso, não é só o uso pessoal, também, especialmente numa bacia como essa, que eu, hoje de manhã, vindo de Cuiabá, a gente já deu para verificar uma agricultura muito forte, uma pecuária
de excelente nível, inclusive vi um grande grupo pecuarista do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, ali em Jaciara, a GAP Genética, enfim, tudo isso, animal, soja, vimos muito milho sendo plantado agora pela estrada, precisa de água, seja água de chuva ou seja água de irrigação quando a chuva é escassa, né? Nós lemos também, nós estamos nos preparando para esse plano e verificamos que sistematicamente nos últimos anos tem faltado água. A gente olha, vê água para todo lado, mas chega em agosto, houve anos aí que tem faltado água para todos os usos, né? Então, só aqui nessa bacia, não precisa de ir longe, né? A gente tem geração de energia, a gente tem pecuária, a gente tem agricultura irrigada, tem lazer, né? As lindas cachoeiras, turismo, né? Que ainda não tive a oportunidade de visitar. Tudo isso precisa de água em quantidade e em qualidade também. Não adianta eu ter um grande volume de água se ela está poluída. Quem que vai querer tomar banho, né, numa cachoeira com esgotos sendo lançados? E mesmo para abastecer, eu preciso de uma qualidade mínima na água que é retirada do rio para ser tratada, potabilizada e distribuída, para que ela chegue num nível de potabilidade adequada. Então, a água ela está em tudo, ela está na economia, ela está no dia a dia da gente, até mesmo na religião. Tem lugares aí, e eu acredito que aqui ainda não descobri, existem festas religiosas vinculadas à água, né? Lá onde eu moro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem uma procissão lá no Lago Guaíba, no dia 2 de fevereiro, que como existe também na Bahia, né, a procissão, lá se chama Senhor dos Navegantes. Então, a água ela está no dia a dia e, por isso, o plano de bacia é uma coisa tão entusiasmante, não é? Porque a gente sente que a gente está fazendo algo para a natureza, está fazendo algo para a sociedade, que ela precisa e que, infelizmente, se a gente não cuidar, vai causar crises bastante sérias, não é? Exatamente. E para quem está nos assistindo, que hoje foi tomar banho para ir trabalhar, ligou o chuveiro, foi fazer aquele cafezinho, pegou água na torneira, enfim, do filtro. Como a gente pode explicar para que essas pessoas entendam o que é o plano de bacia? O que é isso? Tá. Aí nós entramos na parte de planejamento, né? Quando a gente fala em planejamento, pode parecer uma coisa muito sofisticada, muito cheia de coisas técnicas, mas eu digo, todos nós somos planejadores. Todos aqui e todos aqueles que estão nos ouvindo são planejadores. Eu costumava dizer para os meus alunos, quando eu dava aula de planejamento de recursos hídricos, que até para atravessar a rua a gente precisa planejar. E o mais interessante, todo o planejamento que a gente faz para atravessar uma rua, que é uma coisa simples que a gente faz todo dia, tem as mesmas fases que a gente adota num plano sofisticado como um plano de bacia. Ou seja, eu preciso para atravessar, vamos pensar em atravessar a rua. Primeira coisa que eu faço um diagnóstico do ambiente externo. Bem, como é que é a rua, se tem algum muro, se tem algum buraco. Então, vejo que o ambiente externo está numa determinada situação, é diagnóstico. Faz um diagnóstico do ambiente interno, de mim. Será como é que eu estou? Eu estou caminhando bem? Eu tenho condição de correr, se por acaso vier um carro? Isso é o diagnóstico que a gente faz. Então, na bacia, como é que está a bacia? O que existe de problemas? Que vocações também tem a bacia? No caso de atravessar a rua, o objetivo é, claro, eu quero chegar do outro lado sem ser atropelado. Bom, essa é a primeira fase, diagnóstico. O prognóstico, quem vai atravessar a rua, vendo o ambiente externo, como é que é a calçada, como é que é o piso, e interno, como é que já é as suas condições, ele vai olhar, bem, está vindo algum carro aí, quanto tempo vai levar esse carro para passar exatamente na minha frente se eu estiver atravessando? Então, isso é o prognóstico. A gente planeja para o futuro. E quando eu planejo atravessar uma rua, eu estou planejando não ser atropelado nos segundos, né, que vão do momento que eu decido atravessar até chegar do outro lado. Esse é o prognóstico. Feito o prognóstico, ao atravessar a rua, eu vou dizer, bom, então, para atravessar em segurança, eu vou ter que correr, porque
porque está vindo um carro, ou é melhor esperar o carro parar, ou talvez não vem carro nenhum, eu posso até atravessar olhando o celular, consultando aí as redes sociais, que não tem problema. E a mesma coisa no caso que a gente faz aqui. Bom, uma vez a gente avaliando como é que está a bacia, como é que no futuro as coisas vão se apresentar, a gente faz o plano de ação. Assim como eu atravesso a rua mediante um plano de ação que eu defino, nós também aqui vamos dizer o que tem que fazer para ter água em quantidade e em qualidade adequadas para a sociedade, para as atividades econômicas e também para o meio ambiente. Então, basicamente, um plano ele tem essa importância, primeiro porque a gente está se preparando para o futuro e para tentar nos inserir no futuro de uma forma favorável para nós, para o ambiente que a gente vive. E, enfim, é uma coisa que, na verdade, a gente faz todo dia, não planejar o uso da água, mas planejar para casar, para separar, para atravessar uma rua, tudo. Todo mundo é planejador, porque todo mundo, de alguma forma, está pensando no futuro, está pensando em ter uma melhor qualidade de vida para ele e sua família. Isso é planejamento. Professor Lana, esses são os principais componentes do plano de bacia que o senhor citou, por exemplo, diagnóstico, plano de ação, né, provavelmente avaliação. Se sim, e quem são os participantes que devem contribuir e colaborar com a elaboração e desenvolvimento também desse plano de bacia? Tá, isso é muito interessante essa pergunta, porque remete assim ao passado. Antigamente, muitos anos atrás, eu diria lá na década dos 70, 1970, então nós já temos uns 50 anos, mais de 50 anos atrás, o planejamento de recursos hídricos era visto como uma atividade puramente governamental. Certo. Então, o governo planejava, criava uma superintendência de bacia, tomava as decisões, desenvolvia a irrigação, e se verificou duas coisas. Primeiro, que isso levava a se criar instituições públicas muito grandes, hipertrofiadas, né? Com muitos funcionários, com um gigantismo que atrapalhava o seu funcionamento, mesmo que não houvesse questões, né, de políticas e tal, ou politiqueiras, vamos dizer assim. O simples porte da instituição tornava pouco flexível para atender às demandas. E muitas vezes o que era decidido pelos burocratas, pelos técnicos, não era aquilo exatamente que a sociedade queria, desejava, precisava. E a sociedade se revoltava, não, mas não é isso que a gente quer, não está funcionando isso. Então, esse nosso sistema, essa nossa política nacional, estadual de recursos hídricos, ela viu a necessidade, primeiro, de descentralização. A gente não pode fazer o planejamento de recursos hídricos, o gerenciamento de recursos hídricos, como algo vinculado a uma grande instituição, porque ela não vai ter condições de fazer o que é planejado e talvez o que ela planeje nem atenda às necessidades, aos anseios da sociedade. Então, além de descentralizar entre várias instituições e tentar utilizar uma coordenação entre elas, também se previu a inserção da sociedade por meio do Comitê de Bacia. Os comitês de bacia foram criados exatamente para que, durante um plano de bacia, a gente tenha como consultar a sociedade, ali representada, né, seja pelas instituições públicas, seja pelas organizações não governamentais e seja pelos usuários de água. Eles participam do comitê e eles são, para eles que a gente está fazendo esse plano, a gente entende aí a responsabilidade grande que tem um comitê de bacia nesse momento, porque é o comitê de bacia que vai ser a principal interlocução que nós vamos ter, passo a passo nos reunindo, mostrando resultados, pedindo correções, pedindo novas diretrizes, se aquelas que a gente adotou não estão corretas. Então, é muito importante que, nesse momento do plano, os representantes do comitê atuem realmente representando a quem
e eles foram colocados, por quem eles foram colocados ali. É aí que o plano vai ser feito de uma forma que atenda a esses anseios todos que estão por trás do uso, controle e proteção dos recursos hídricos. É isso. E os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço estão trabalhando intensamente, porque a gente está no processo de elaboração do plano, enquadramento aqui dos recursos hídricos. E, professor, de que maneira que o plano de bacia ele orienta as decisões, ou seja, ele orienta a gestão dos usos da água, e ele também, paralelamente, pode ajudar a auxiliar a mediar ou até solucionar eventuais conflitos que o uso da água possa gerar. Sim, nós até já amanhã, né, que nós temos o primeiro contato com o comitê, nós, depois de apresentar o que a gente vai fazer, que a gente chama o plano de trabalho, é o passo a passo. Olha, a gente vai fazer isso, depois faz aquilo e tudo mais. Existem esses momentos que nós vamos conversar com vocês, e vocês devem se preparar, então, para trazer as suas dúvidas, as suas sugestões. E depois tem aquela pergunta, que na segunda parte da reunião, quais são os conflitos de uso de água que existem no momento, né, e que vocês acham que poderão ficar mais graves no futuro. Então, esse é um momento em que a gente já vai avaliar quais são os conflitos existentes e que a sociedade percebe como que potencialmente poderão ocorrer. Mas também a gente deve, no prognóstico, projetar, né, os usos de água de acordo com alguns cenários alternativos. Bem, se as coisas caminham nesse sentido, o que vai acontecer em termos de novos conflitos que surgem? Quer dizer, a gente está planejando para daqui a 20 anos, né, daqui até 20 anos, que é o horizonte de planejamento. Então, e as coisas têm modificado muito rapidamente, né? O mundo, a cada 20 anos, ele muda totalmente. Então, o simples fato de tentar prever o que vai acontecer nos próximos 20 anos já é algo que, certamente, ninguém vai conseguir fazer isso. Por isso que a gente trabalha com várias alternativas de futuro para tentar que o que vai acontecer meio que fique próximo a alguma dessas alternativas. Então, nós vamos tentar trazer soluções tanto para os conflitos atuais, como também para aqueles que potencialmente poderão ocorrer se o futuro ocorrer de uma forma ou de outra dentro daquilo que a gente possa colocar no radar de possibilidades que a gente avalia existir. Nessa larga experiência que o senhor tem, o senhor poderia apontar como desafiador, como dificuldades que poderiam colocar empecilho para implementar o plano de bacia? Eu já trabalhei, outro dia eu estava contabilizando em mais de quase 60 planos de bacia, né? 60, não é pouca coisa não. Se revela até que eu tenho bastante tempo de trajetória. E, obviamente, em nem todos os planos eu era coordenador, às vezes fazia apenas um pequeno trabalho, ou um termo de referência, mas já conheci planos em praticamente todo o país, e alguns no exterior. E todos eles têm algo diferente, né? Eu, nesse momento, estou, além daqui nessa bacia, estou iniciando esse trabalho, mas também estou na bacia do Paraguaçu, lá na Bahia, terminando a bacia do Paranaíba, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, e estou terminando também um plano lá no Distrito Federal. Cada um tem sua... Até que os ambientes são muito diferentes, né? O São Lourenço é certo que é diferente de todos esses, e cada um tem suas próprias peculiaridades. O grande desafio que eu vejo é ele ser implantado. A minha maior frustração é que desses 60 planos quase que eu já trabalhei, eu até nem procuro avaliar quantos que foram efetivamente implantados em todas aquelas propostas que foram feitas. Eu posso antever que foram muito poucos. E por que não foram implantados? Muitas vezes porque, enfim, o plano não atendeu à expectativa
que a sociedade tinha dele. Mas não atendeu por quê? Porque ela simplesmente não se envolveu. Eu não quero passar a culpa para a sociedade, mas muitas vezes não houve um envolvimento que permitisse ela verificar que aquilo ali é uma coisa de valor. É uma coisa que eu digo muito, que vamos ver um prefeito aqui de Rondonópolis, de Jaciara, de Josimeira, de qualquer município. Se ele coloca esse plano de bacia debaixo do braço, naquelas propostas que a gente faz para o município dele, e vai, seja ao governo estadual, seja ao governo federal, buscar recursos para investimentos, olha, tem isso aqui, não está vindo da minha cabeça, nem do meu partido, na verdade, foi um plano que foi feito por toda a sociedade, e então eu quero fazer isso acontecer. Esse é o meu papel aqui, não é uma coisa pessoal, é uma coisa que veio, que me foi entregue e eu estou cumprindo a minha função de prefeito municipal. Eu fico imaginando o poder que tem esse prefeito de falar, não, eu estou representando aqui, sei lá, Rondonópolis, o município tem 260 mil habitantes, eu estou representando 260 mil habitantes, dos quais talvez 130 mil sejam eleitores. Então, eu sou porta-voz dessa gente. E eu quero implantar essa estação de tratamento de esgoto, é outra realidade. Então, eu vejo que, muitas vezes, a sociedade, as forças políticas, né, elas não aproveitam esse potencial que um plano pode trazer. Por isso a necessidade, eu vejo muito pouco envolvimento das prefeituras nesses planos. Isso é um desafio. Eles têm que ver que esse plano ele pode trazer a eles uma série de argumentos para conseguir recursos para fazer aquilo que a sociedade vai aprovar, o mandato que ele teve. E, enfim, e a própria sociedade, na medida que considere aquele plano, que deve ser, é um plano da sociedade, e veja aquilo e reivindique a implementação daqueles programas, ela talvez vai conseguir, não digo que implantar 100% dos programas, mas vai ser uma força importante de que haja uma visibilidade, pelo menos, para o problema, e que alguns recursos cheguem, talvez não dentro do cronograma que a gente imaginou, mas que cheguem em determinado momento. Então, eu vejo que os planos têm sido muito pouco aproveitados, tanto pelas forças políticas locais, quanto pela sociedade. Isso a gente tem que mudar. Então, é isso que eu espero que em todo o processo que a gente vai fazer de comunicação social, de mobilização da sociedade, que a gente tenha a competência e a receptividade por parte das forças políticas e sociais de se envolver realmente com o plano. É isso aí. Chamar a população para vir com a gente, né, nessa elaboração. E, professor, como esse plano ele pode incorporar agora essas mudanças climáticas que a gente tem assistido nos últimos anos? Esse é um desafio, não é? Nós vemos que, eu venho de uma cidade que exatamente há 1 ano atrás a enchente começou, né? Chegou a 2 metros em lugares que, esse fim de semana eu estava num lugar que no mercado público de Porto Alegre, que é uma parte da cidade que os porto-alegrenses têm um grande afeto por ela, estava com 2 metros de lâmina de água quase, e eu estava lá almoçando. E, enfim, então foi um problema de uma grande inundação que ocorreu e que só pode ser atribuído realmente a essas mudanças climáticas que estão ocorrendo. E é um grande desafio para o planejamento, porque a gente vê vários modelos climáticos globais, são modelos matemáticos que pegam várias variáveis, pressão, temperatura e tudo mais, e fazem projeções. Eles não coincidem exatamente em termos de o que vai mudar, como que vai aumentar a chuva, como que vai reduzir. O fato é que em todo o Brasil, a maioria dos modelos dizem que vai haver uma redução das chuvas e um aumento da temperatura. Isso é um grande problema, porque se há uma redução de chuva e aumento de temperatura, significa que as plantas vão precisar de mais água. Olhando só para o lado
da agropecuária, né? As plantas e os animais vão precisar de mais água para os animais, até porque, enfim, em função da evaporação, e as plantas, em função da transpiração, precisa de, onde não se irriga cultivo, talvez vá precisar se irrigar. Então, isso é uma coisa que a maioria dos modelos dizem. Mas isso é para daqui a 100 anos. Se a gente olhar claramente esses modelos, eles dizem que nos próximos 20 anos, talvez aumente 1 grau a temperatura média do ar, a chuva não tenha tanta redução assim. Mas o fato que, mesmo que elas ocorram com maior gravidade, ou aumente 3 graus de temperatura daqui a 100 anos, nós já devemos nos antecipar, e esse é o grande desafio do planejamento, de não deixar para resolver os problemas quando eles acontecem. A gente já tem que começar a nos prepararmos para enfrentar isso. Isso é a primeira questão. Mas outra coisa que esses modelos não respondem é isso que está acontecendo no Pantanal, né? O Pantanal, nos últimos anos, ele tem sofrido secas, que têm repercutido, inclusive, aqui, eu li, pesquisando na internet, Jaciara, Rondonópolis, várias cidades que na estação seca, lá para agosto, mais ou menos, sofrem com falta de água. Comunidades aí no meio rural, sem água, enfim, coisas que antes não aconteciam. Então, os modelos, eles são muito bons para dizer, ou muito bons eu não diria, mas eles dizem, não de forma muito idêntica, que vai aumentar a temperatura, que vai reduzir, as chuvas vão reduzir, mas não explicam isso que a gente está sofrendo nesse momento. Enchente em Porto Alegre, que nunca tinha havido igual, essas secas do Pantanal, que também, que eu saiba, nunca foram registradas, na Amazônia também, secas terríveis, e que, de repente, de uma seca podem vir grandes inundações. Então, nós temos que estar alertas para isso e inserir essas questões através de precauções. Nós temos que, nos planos, verificar a possibilidade de acontecer coisas dessa natureza, excessos e faltas de água, e propor medidas para que a gente possa enfrentar isso e, gradualmente, criando, não é, uma infraestrutura robusta para resolver esse problema. Eu até me lembro que os jornais agora desse fim de semana falaram de uma entrevista do governador lá do meu estado, do Rio Grande do Sul, que ele chegou à conclusão, olha, implantar uma infraestrutura robusta de proteção de enchentes da região metropolitana de Porto Alegre é algo que vai levar muitos anos. E realmente leva muito, por isso que tem que começar já, leva muitos anos para a gente tornar uma bacia resiliente e preparada para enfrentar esse clima louco, né, que chove, dá seca e, de repente, ao longo do tempo, pode aumentar a temperatura e reduzir as chuvas e causar um estresse maior do que aqueles que a gente está acostumado a sofrer. E quais são as ações que o senhor gostaria de ver implantadas e que o senhor até, claro, com sua experiência, com seu conhecimento, poderia sugerir para a gestão da água? Eu diria que a ação mais barata e que pode ser adotada de imediato é o uso racional de água, né? Ou seja, a gente nota, eu não conheço a realidade daqui, então não estou me referindo a essa região, mas a gente nota que há muito desperdício de água. E não é desperdício porque a pessoa varre a calçada com a mangueira de água, é desperdício, por exemplo, na irrigação. Existem muitos sistemas de irrigação que usam mais água do que seria necessário. As cidades mesmo, elas poderiam adotar o reuso de água, né? Muitas vezes a água de chuva que cai no telhado, isso já existe muito no Nordeste, de pegar aquelas águas e conduzir para uma cisterna que possa ser utilizada para dar para animais, para regar alguma planta, alguma produção aí de algum alimento. Então, essas são as medidas que eu acho que podem ser tomadas de imediato, né, no meio rural. Aí tem a comunidade lá, no meio lá da zona rural, que sofre com a escassez de água.
por que não um programa de cisternas? O Nordeste tem exemplos assim fantásticos sobre isso. O cara aproveita o telhado dele, conduz aquela água para uma cisterna e aquilo ali ele consegue enfrentar, às vezes, melhor do que agora, né, algum problema de estiagem mais severa. Essa é a primeira possibilidade que sempre vai acontecer e é imediata. E para aqueles problemas mais sérios, existe também a possibilidade de criar reservatórios, né, de acumulação de água, que permitam, então, estocar água na época de chuva, para que na época de seca ela seja disponibilizada. Isso eu estou falando em termos de quantidade de água. Se a gente fala em qualidade de água, bem, a questão é tratar os esgotos, né? O grande responsável pelos problemas de poluição são os esgotos não tratados da cidade. Eu fiquei muito satisfeito agora há pouco, quando eu entrei aqui em Rondonópolis, que tinha um cartaz ali bem na entrada dizendo que Rondonópolis é a cidade, eu acho que o melhor sistema de saneamento do Centro-Oeste. Falei, poxa, toda a cidade tem que se orgulhar realmente de ter um sistema de tratamento, de esgotamento sanitário, né? Como esse que Rondonópolis está dizendo. Então, nós vamos ter que olhar como é que é o sistema do resto dos municípios e, provavelmente, e aí entra o enquadramento, né? O enquadramento, que faz parte do plano, é fazer com que a qualidade de água esteja de acordo com os usos que são pretendidos. Se a gente quer aquilo para tomar banho, precisa de ter uma qualidade melhor. Se quer para irrigar, já não precisa de ser tão boa quanto para tomar banho. Então, a gente precisa de propor medidas para que a qualidade esteja adequada com aquilo que se deseja fazer com a água. Pois é. Agradecemos imensamente as contribuições que o senhor nos trouxe nessa entrevista, que são muito valiosas. E queria perguntar se o senhor tem algum espaço, algum perfil, que quem nos assiste pode te acompanhar, pode saber do seu trabalho desenvolvido. Eu não sou muito frequentador de redes sociais, não, embora tenha. Mas eu poderia, futuramente, eu não estou de passagem por aqui, né? Nós vamos ficar 2 anos aqui, seja à distância ou seja presencialmente, convivendo com vocês. Então, o fato é que nós vamos criar uma página, uma página web, né, do plano, que seria uma fonte de comunicação com a sociedade, onde vamos colocar as notícias e vamos poder também colocar uma série eventualmente, de artigos que a gente acha que seja interessante para as pessoas conhecerem. No caminho, eu vinha com colegas que estão me acompanhando na viagem, discutindo a possibilidade de criar um WhatsApp para o plano, criar um Instagram, né? Então, nós vamos criar várias alternativas para que essa informação chegue, né, às pessoas que têm interesse. Mas elas têm que ter interesse, né? Nós temos que mobilizar, e o comitê, eu acho que tem um papel fundamental nisso, em trazer essas pessoas, não apenas os que participam do comitê, mas, enfim, a pessoa representa ali o município de Jaciara. Vai lá e fala com o prefeito, olha, tem que ter atenção para isso. Vai na Câmara de Vereadores, olha, vem dar uma olhada nisso que está acontecendo. Então, eu acho que dessa forma, quer dizer, usando essas redes sociais para divulgar uma série de informações e com a ajuda dos membros dos comitês e de outros interessados, eu acho que a gente vai poder fazer um bom plano. A equipe está muito entusiasmada em trabalhar aqui. Eu não conhecia a região, conhecia alguma coisa do Mato Grosso, mas essa região não. E, enfim, estamos muito entusiasmados e com muita vontade de fazer um bom trabalho. Ótimo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente entrevistou no Papo de Bacia o professor doutor engenheiro civil pela Colorado State University, Antônio Eduardo Leão Lana, que é uma referência nacional em recursos hídricos e, claro, trouxe informações super interessantes para a gente do ponto de vista da gestão do uso da água. E, claro, a gente também quer agradecer
a nossa patrocinadora, que é a ARPA. A gente agradece imensamente a Associação Rondônopolitana de Proteção Ambiental, que é idealizadora e executora desse podcast e desde 1988 tem atuado em defesa do meio ambiente aqui na região sudeste de Mato Grosso e é fundamental na administração e também fundamental para a realização deste trabalho aqui do podcast. Trabalha também em conselhos e projetos de conscientização. A ARPA fortalece o engajamento social pela sustentabilidade. Então, o nosso sincero reconhecimento e agradecimento pelo compromisso e parceria da ARPA em viabilizar essa iniciativa. E a gente quer agradecer também o apoio, claro, da Gerência de Fomento e Apoio aos Comitês de Bacia Hidrográficas, a GEFAC, da SEMA, em apoiar e também fomentar a vinda, então, do nosso entrevistado e democratizar a informação sobre o uso e gestão dos recursos hídricos. A gente agradece também ao CPP, o Centro de Pesquisas de Apoio à Pesquisa do Pantanal. E, claro, você também pode nos seguir no Instagram do CBH São Lourenço, que é muito fácil, @CBH São Lourenço. E não esqueça que também tem o nosso site. Você pode acessar cbhsaolourenco, sem cedilha.wixsite.com e acessar todas as informações, ficar atualizado sobre tudo que acontece aqui na região da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço. Até o próximo episódio.